Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 48. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 48. Samuel 17, a partir do versículo 48. E sucedeu que quando o filisteu se levantou, 1 Samuel 17, 48. E sucedeu que quando o filisteu se levantou e veio e se aproximou para se encontrar com Davi, Davi se apressou e correu em direção ao exército para encontrar o filisteu. E Davi pôs a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra se lhe encavrou na testa e caiu sobre o rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra. O feriu o filisteu e o matou. E sem que Davi tivesse uma espada na mão, por isso correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu. E tomou a sua espada e tirou-a da bainha e o matou. E lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu herói era morto, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram e seguiram os filisteus até chegar ao vale e até as portas de Ecrom, e caíram os feridos dos filisteus pelo caminho de Saaraiã até Gade e até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel de perseguirem os filisteus e despojaram os seus arraiais. E Davi tomou a cabeça do filisteu e trouxe a Jerusalém, porém pôs as armas dele na sua tenda. Vendo porém Saul sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o capitão do exército: de quem é filho este moço? Abner. E disse Abner: vive a tua alma, ó rei, que o não sei. Disse então o rei: pergunta pois de quem é filho este moço. Voltando pois Davi de ferir o filisteu, Abner o tomou e trouxe à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. E disse-lhe Saul: de quem é este filho, jovem? E disse Davi: filho do teu servo Jessé, belemita. Só até aí, você pode se assentar. A paz do Senhor, igreja. Se alguém pensa que é fácil, não é fácil não, viu? Estou aqui tremendo, passei a semana difícil. E uma vez uma adolescente me perguntou: como é que eu preparo uma palavra para falar? Eu falei: como assim prepara? Ela falou assim: qual palavra eu falo? Fui convidada para pregar, o que eu posso falar? E eu falei assim para ela: a melhor parte da pregação é o envolvimento que Deus traz entre ele e você. Porque Deus começa a falar uma palavra primeiro no meu coração, ou no caso do coração do pastor, e depois que ele fala muito comigo, ou com o pastor, ou com o preletor, ele começa a pensar: cara, essa palavra realmente é para a igreja. E eu quero agradecer essa oportunidade, essa confiança do pastor, dos obreiros, de todos os representantes aqui, porque sinceramente eu não me sinto capaz. A semana foi bem conturbada com relação à parte espiritual. Deus falou comigo de maneira diferente.
E o tema dessa mensagem é o segredo da vitória de Davi. Repita com você aí, o segredo da vitória de Davi. E eu fui pesquisar quem era Davi. Davi foi um guerreiro, profeta, rei do povo de Israel, reinou durante 40 anos, entre 1006 e 966 a.C., conseguiu lançar as bases para a formação de um verdadeiro Estado hebraico. Na juventude, na guerra contra os filisteus, matou o gigante. Davi nasceu em Belém, por isso ele é chamado de Belemita, na Judéia. Provavelmente em 1040 a.C., era o 8º filho de Jessé, o Belemita, descendente do povo hebreu que estabeleceu na região da antiga Palestina, às margens do Rio Jordão. As principais informações sobre Davi são provenientes da Bíblia e dos livros de 1 Samuel, 2 Samuel e também Crônicas, 1 Reis e 2 Reis, que tratam dos acontecimentos. Quais são as características físicas de Davi? Ruivo, alguém aqui é ruivo? Não, né? Ruivo é bem raro, né? Tem algumas ruivas aí, mas são raras, essas ruivas. O ruivo faz parte da população apenas de 1%. Então é muito raro realmente você encontrar uma pessoa ruiva. Ele era formoso, ou seja, bonito, belo. E o que é bonito? A gente costuma dizer que a beleza está nos olhos de quem vê, né? É só você observar, para o homem e para a mulher. Geralmente a mulher orou pouco pela beleza, o homem orou muito. Por isso que a mulher vem bonita e o homem trabalhador. Não é verdade? Segundo o coração de Deus. A última característica de Davi que me chama a atenção é que ele era segundo o coração de Deus. E não é só citado nos livros que contam a história, mas também no Novo Testamento. No capítulo 16, vai contar a história da unção de Davi. E eu sei que vocês conhecem Davi, porque ele derrotou o gigante, porque ele caiu com Betseba e teve um filho e mandou matar o capitão do exército para manter aquilo ali escondido. Você sabe também que o profeta Natã chegou a ele, confrontou ele, falou tudo. Mas eu queria falar um pouco antes de todo esse aparente sucesso de Davi. O capítulo 16 vai nos contar sobre Samuel. Quem foi Samuel? Samuel é aquele filho de Ana, que Ana era estéril, não podia ter filhos, e ela chorava e soluçava buscando a presença de Deus para ter filhos. Eucana era seu esposo, amava muito Ana. Apesar de Ana não poder ter filhos, Penina sempre a afrontava, mostrando que ela era frutífera e Ana não. Chega um momento em que Ana está ali buscando a presença de Deus, querendo um filho, e o sacerdote ele olha para Ana, fala: mulher, você está embriagada. E ela chorando: não, eu estou buscando a presença de Deus. E aí que chega o primeiro clique, em que Ana entende que, se ela quisesse ter um filho, ela precisava entregar esse filho a Deus. E ela faz essa promessa: Deus, se o Senhor me der um filho, eu vou devolver ele para a tua casa. E isso me remete a uma das maiores maravilhas que aconteceram na minha vida, quando eu estudava para concursos. Eu estava numa pregação do pastor Lucinho, que é um cara que chama a atenção de diversas formas, mas tem uma palavra profunda que quando você ouve, você fala: meu Deus do céu, eu estava rindo, agora já estou chorando. E ele falou assim: tudo que você quiser, entregue para Deus, que Ele te devolve muito mais. E nessa época eu falei: pai, se eu conseguir esse objetivo aqui, eu prometo que eu farei isso. E Deus me deu. Ou seja, aquilo que a vida de Ana me ensinou, eu apliquei e realmente dá certo. Logo depois, Ana tem Samuel, Samuel se torna o profeta de Israel. Samuel tem um sonho, você sabe muito bem disso. Samuel sonha com Eli morrendo, todo mundo morrendo, e aí ele conta para Eli sem muito querer, né? E ele fica abismado, morrem seus filhos que estavam na promiscuidade. E dali Samuel começa a caminhar. Só que o povo do Egito estava doido para ter um rei, estava doido para ter um representante. Só que Samuel perguntava para Deus: e aí, Deus? Deus falava assim: não é agora não, meu filho. Não é agora que vocês vão ter um rei. Mas o povo está pedindo. Mas não é agora. Mas o povo está pedindo. Mas não é agora. Chega um momento em que eles mesmos escolhem, olham
Saul, pela formosura, pela altura, pela aparência, fala, ó, esse cara é o cara para ser nosso rei. Pode ser? Aí Deus não concorda, mas aceita. Tudo bem, vocês querem ele. E aí, Saul começa a ser rei, só começa a errar muito. E começa a fugir da vontade de Deus ali no povo de Israel. Chega um momento em que o próprio Deus, no capítulo 16, fala com Samuel, que diz o primeiro versículo: Samuel, vá ungir o meu servo, que eu vou fazer rei. Samuel, no primeiro versículo do capítulo 16, ouve a vontade de Deus e fala: vou não. Eu tenho pena de Saul. Mas Deus novamente fala, olha, você tem que ir na casa dele, na casa do belemita Jessé, ungir um dos dele. Samuel olha e fala: eu não posso, se eu for eu vou ser morto. E essa é uma das palavras que já começou a falar ao meu coração. Quantas vezes nós temos medo de fazer a vontade de Deus? Quantas vezes no seu trabalho Deus fala com você da maneira que só você sabe? Talvez seja, dê um abraço naquela pessoa. Pergunta mais uma vez se ele está bem. E aí você por dentro fala o quê? Ah não, Deus, eu não vou falar não porque eu posso ser intrometido. Samuel vai. Samuel arruma um jeito, cria uma situação e fala: eu vou lá falar que eu vou fazer um sacrifício. Leva uma ovelha, bota nas costas. O que você está vindo fazer aqui? Você vem em paz? Não, vim em paz, vim fazer um sacrifício. Beleza. Chega Samuel a Belém, tremendo, e responde que vem em paz. Samuel confirma que foi fazer um sacrifício. Samuel vai até a casa de Jessé e vê Eliabe, o primeiro filho que ele vê de Jessé. E Samuel, a Bíblia vai dizer, tudo que a Bíblia escreve, meu irmão, não é à toa. Por isso, quando a gente lê a genealogia de alguém na Bíblia, a gente sempre acha, cara, que parte chata, né? Mas eu quero dizer algo para você. A tua origem tem importância. Porque a tua descendência vai lembrar de você que estava na igreja, na Famous Church do Guará, que começou a buscar a Deus e começou a romper na sua família. E alguém vai se lembrar da irmã Valéria, do Fabrício, que lá atrás começou a boa obra e trouxe a presença de Deus para sua casa. Ele olha para Eliabe e fala: nossa, Eliabe, esse aqui, pensando, né? Deve ser esse aqui, olha a aparência dele. E eu te falo, Deus não procura pela aparência. Quem procura pela aparência sou eu e você. Por isso que nós nos enganamos tanto. Nossa, aquele rapaz, aquela moça vai ser ótima aqui no trabalho ou na vizinhança, porque a aparência nos faz pensar que ali tudo é bom. Mas a Bíblia vai nos contar N vezes sobre situação de pessoas que tinham uma bela aparência, mas não tinham a presença de Deus. Jessé chama Abinadab. E eu queria fazer um convite. Temos 7 homens aqui, mais ou menos? Temos 7 homens aqui? 7 homens? Fica de pé os homens aí, que eu preciso ver 7 homens de pé, rapidinho aí, vai. É coisa rápida, tudo rápido. Vem para cá para frente, já ficou de pé, agora é só vir aqui na frente. Vem Fabrício, vem o que está de terno aqui, vem aqui na frente, aqui ó. 7 homens. 1, 2, 3, pode vir meu querido, pode vir. Cadê o pastor Josué? Vai lá para o banheiro, pastor Josué, rapidinho. É importante, vai, rapidinho. Ele olha, deixa eu ver aqui o mais alto, né? O mais alto é esse negão aqui. Eliabe. Cara, formoso, bonito. Aí Deus fala o quê? Esse não. Pode sentar lá, meu amigo, obrigado, viu? Aí vem o próximo. Abinadab. Esse aqui, ó. Cara, esse aqui tem cara de rei, tem não? Olha lá. Deus fala o quê? Não. A Bíblia não vai citar todos os nomes? Também não. Pode sentar. Ó, esse aqui tá com... Tem cara de rei, não tem? Também não. Pode sentar.
Ali mais 2, também não. Obrigado, viu? E aí a Bíblia vai dizer o quê? Que ele chamou os 7 filhos, são 8 no total. Eles olham os 7 filhos. Jessé fala, cara, não tem mais ninguém. E a Bíblia nos ensina, se você ler e pegar os detalhes, é que Jessé se esqueceu de Davi. Mas Deus não se esqueceu de você. E aí ele fala, Davi está lá no banheiro trabalhando. Cadê o Davi? Davi! Manda chamar Davi, vem Davi! Não tem cara de Davi? Sobe aqui, por favor, Davi. O profeta Samuel olha para Davi, e a Bíblia diz que Deus confirma no coração dele, que ele era ungido para ser o próximo rei de Israel. Davi ora, falei esse, unge ele. Um dos detalhes mais importantes da Bíblia é que Davi foi ungido, coloca aí, Caio, por favor, a foto, A1. Davi foi ungido no meio dos irmãos dele. Sabe por quê? Porque o desafio ele começa em casa. Quando você começa com um projeto, ou Deus começa um projeto com você, e todos te olham e percebem que você tem algo diferente. Você tem a presença de Deus. Pode sentar, meu irmão. A unção está sobre ti. Deus te separou. Labichou chandarahasse. Rukia bastukia mandahai. Shoria tokevi chinemase korahas. Levikichonda yastuki mihas. Rebigi chumanayavas tokelebihas. Eu vejo uma mala. O Senhor preparando. Tudo aquilo que você tem colocado na presença dele, ele fará. Porque você está alinhado à vontade dele. Ainda que venham as dificuldades, elas são oportunidades. Para o teu crescimento. Vocês são uma só carne. Vocês entendem um ao outro. Não faltará auxílio. Não faltará o óleo que eu derramo agora. Pai, vem sobre ele. Aquilo que o Senhor mostrou, um óleo fresco, novo, diferente, sobre a vida do teu filho. Prepara, que o Senhor vai te levar longe, por causa da tua simplicidade, do teu compromisso. Ele é contigo. Assim diz o Senhor. Samuel pega o chifre de azeite, unge no meio dos irmãos. Anote isso no seu coração. Existem momentos que você vai precisar se esconder. No campo, que pode ser o seu quarto. Junto com as ovelhas, que pode ser sozinho. Até no meio de uma multidão como essa. Mas vai haver um momento certo que Deus vai te honrar para a glória dele e não sua. Lembre-se,
Ele te esconde, mas Ele te exalta. Não tenha medo da inveja, e nem tente a vingança. Romanos 12 vai dizer, a vingança pertence a Deus. O Espírito se retirou, eu acho isso fantástico. O versículo 13, ele fala que unge Davi. No versículo 14, ele fala que o Espírito do Senhor se retira de Saul. E vem um espírito mau da parte de Deus. Hans, que eu queria entender essa parte. Eu também queria entender. Eu fui pesquisar, procurei ali, procurei acolá. É que Deus, Ele manda em tudo. Ele manda até no diabo. E aqui ele diz que o próprio Deus manda um espírito maligno para atormentar Saul. O versículo 15 diz, os servos de Saul percebem que o rei está atormentado. E aí os servos fazem o quê? O cara está sem paz. Vou falar de um cara que toca. Vou falar do Lucena. Lucena toca guitarra. Vou falar para ele tocar lá para Saul, porque Saul vai ficar tranquilo. Sabe o que é isso, meu irmão? Troca o instrumento pelas tuas palavras, no ambiente certo, na hora certa, para a pessoa que precisa ouvir. Você é a presença de Deus para alguém que está atormentado. E alguém vai se lembrar de você. Não pela sua habilidade. Não pela sua habilidade, porque você faz um relatório, porque você trabalha muito, porque você se dedica na sua empresa, mas porque você tem a presença de Deus. Porque tocar, qualquer um pode tocar. Fazer um bom trabalho, qualquer um pode fazer. Agora, fazer um trabalho bem feito com a presença de Deus, é um segredo. Chama Davi. Davi chega lá. Fala aí. Saul olha. Só, tem esse camarada aí, ó. O que você acha de botar ele para tocar aí? Ué, toca. Começou a tocar. Saul começa a ter paz. E é assim com você na sua casa, é assim com você na sua família, quando você vai numa festa, sabe? Aquela festa, todo mundo bebendo, todo mundo usando todo tipo de coisa, e você está olhando assim de longe, mas as pessoas estão te observando. Porque no dia seguinte, ou na semana seguinte, elas vão lembrar de você, para uma palavra de fé, uma palavra de esperança. Nós da igreja não vivemos por motivação. Motivação é isso aqui, ó, meu irmão, você vai vencer. Nós vivemos por esperança. Deus é com você. E se você vai vencer ou não, a presença dele vai estar contigo. Saul manda buscar Davi, Davi gosta tanto de Saul. Saul gosta tanto de Davi que falou, deixa ele comigo. Quando eu estava lendo essa palavra, Deus falou assim comigo, meu irmão, o objetivo de Davi andar com Saul não era tocar harpa. Era um estagiário do rei. E o estagiário uma vez vai ser o quê? Rei. Você está entendendo o que eu estou te falando? Você não está num lugar onde você está só para ser usado pelo que você faz. Você está aprendendo algo para usar lá na frente que você nem imagina. Porque aqui Davi não tinha pretensão nenhuma de ser rei. Ele nem imaginava. Como? O menor da casa de Jessé? Continua. Saul pede a Jessé que deixe Davi. Então Jessé manda Davi com odre novo, com um carneiro. Eu ainda não parei para estudar essa parte mais profunda, mas com certeza Deus deve ter segredos aqui. Saul não sabia, mas ali estava preparando Davi para uma grande batalha. Ninguém aprende um ofício só lendo, só ouvindo, mas fazendo. Saul pede que Jessé deixe Davi, Davi fica. Sempre que o espírito mau vem até Saul, chama Davi. Davi toca a harpa. Para Saul era Davi toca a harpa, mas para Deus é Davi tem a minha presença. Vai lá trazer paz ao rei que eu não quero mais, por sinal. O que me chama a atenção nessa palavra
é que Davi era o menor. No capítulo 17 vai dizer, os filisteus se juntam forças, porque está acontecendo uma guerra, que é a parte que a gente leu, do versículo 48 até o 58. Logo depois, Saul e os homens de Israel se juntam para acompanhar no vale de Carvalho. Os filisteus estavam de um lado para o outro, e aí vem o gigante Golias. A Bíblia é tão detalhada, que ela fala sobre o peso da lança de Golias, ela fala sobre a armadura de Golias, ela fala sobre a altura. E eu vou dizer para você aqui, saiu do meio do arraial um homem chamado Golias de Gade, com 6 côvados e 1,5 palmo. Sabe o que significa isso? Mais ou menos de 2,70 metros a 3 metros de altura. Acho que o mais alto que tem aqui, você tem quantos metros? 1,90. É alto, né? Mas 3... acho que aqui ele quase bate no teto. Geralmente, algum lugar que a gente está tem 3 metros de altura. 3 metros o gigante, mais ou menos. Ele tinha um capacete de bronze e uma couraça de escamas, que pesava 5.000 ciclos de bronze. Um ciclo de bronze equivale a 11 gramas e 424, que significa 57 quilos. Era só o capacete. Nosso irmão Comandos sabe muito bem o que é um peso, né? Nas costas é pesado, imagina na cabeça. Ainda disso, tinha uma grevas de bronze por cima de seus pés, escudo de bronze nos ombros. Ele tinha uma lança e o eixo de tecelão com a ponta de 600 ciclos, 7 quilos. Vamos juntar tudo aqui que ele estava utilizando ali, vamos colocar mais ou menos 100 quilos, pesando isso. Cheio de armadura, né? E Hansky, por que ele tem toda essa armadura? Qual é a necessidade de todo esse peso? Havia uma comparação para o seu oponente. Sabe por quê? Porque a Bíblia vai dizer, nos capítulos que seguem, que Davi é mandado por seu pai para ir lá na guerra. Davi, vai lá na guerra. Leva leite, leva alimento para a rapaziada, porque você não é guerreiro. Alguém já entendeu o que eu estou falando aqui, né? Você não tem capacidade. Mas vai lá para dar pelo menos a base. E Davi vai correndo. Quando Davi vê todo mundo perdendo, ele entrega os alimentos, ele está saindo. Quando ele está saindo, vem o gigante e fala: eu desafio Israel. Cadê alguém de vocês de Israel para chegar e lutar contra mim? Se vocês me matarem, eu dou meus povos, vira tudo escravo de vocês. Mas não tem ninguém, né? Então eu vou continuar aqui. E a Bíblia vai dizer que manhã e tarde, todos os dias, o gigante fazia isso. E Saul não sabia mais o que fazer. E chega num desses momentos em que Davi ouve isso, e Davi fala assim: como assim? Um incircunciso desse. Isso aí é a forma que a Bíblia xinga, tá? Como xingar uma pessoa? Incircunciso. Uma boa forma de xingar uma pessoa. Uma palavra de baixo calão. O que é a circuncisão? É um corte no órgão genital masculino aos 7 dias de idade, que demonstra a separação do povo judeu. Quando Davi fala, ali é um incircunciso, ele não tem a presença de... Falando isso, então a Bíblia vai dizer que um dos seus irmãos olham para ele, fala: o que você veio fazer aqui? E eu quero te dizer agora, anote isso no seu coração. Não são os distantes que vão te afrontar. Não são os desconhecidos que vão falar que você não tem capacidade. São os de casa. Porque ali há uma preparação para você ser forjado para um momento posterior. E os irmãos dele olham para ele, como ele foi ungido, como você viu. Ele fala: negativo. Eu só vim aqui ver como é que está acontecendo a situação e você já está me tratando mal? Estranho. Davi ouve isso. E aí, eles começam a comentar: olha, quem derrotar o gigante vai ter um benefício de não pagar mais impostos. Quem queria isso aqui? Cara, é assim, né? No Brasil, quem ganha mais, paga mais. Davi olhou e falou bem assim: gostei. E vai ter a remissão das dívidas e tudo mais. Falou: gostei. Vou apresentar o meu currículo. Opa, Saul, estou tocando aqui para você, né? Mas é o seguinte, deixa eu lutar lá.
Aí Saul fala assim: quem é você? Igual o Tiririca, né? Quem é você? Fala, não, aí ele pega o currículo, né? Abre. Aqui, ó. Eu sou pastor de ovelhas. Ô, meu irmão, mas pastor de ovelha não tem nada a ver com gigante. Ué, como não tem? Claro que tem. Você não sabe, mas eu protegia as ovelhas. Quem é a ovelha? Quem é o pastor? Quem é o inimigo? Veio um leão, e eu matei o leão. Veio o urso, e eu matei o urso. Eu não vou matar esse cara? Claro que eu vou. Aí Saul olha para ele, bonito, mas pequeno, né? Toca bem, mas não tem nenhuma aparência de guerreiro. E ele fala assim: tu quer ir? Tá bom. Toma aqui a minha armadura, toma aqui minha espada, toma aqui todos os meus adereços, porque você vai lutar com um gigante. Porque pelo menos não vai ser um velório de caixão fechado, né? E Davi olha, bota toda aquela roupa, se olha tipo menino maluquinho, né? Aquela roupa gigante. Fala, não vai dar rolar não vou usar isso aqui não. E aí o que eu quero te dizer é, Deus preparou uma roupa para você, de vestes brancas, para você lutar. Não adianta, talvez, a melhor arma, talvez o melhor carro. Na verdade, você precisa confiar em Deus agora. Não é daqui a alguns anos, não é quando você tiver, é agora. A confiança de Deus é agora, porque é o fundamento das coisas que não se veem, mas que se... Davi olha no espelho, está muito pesado isso aqui. Aí que vem a analogia de todo o adereço que o gigante tinha e Davi, nada. Davi vai, procura num riacho, uma funda, as pedras, pega a sua funda, que seria, nos dias de hoje, um estilingue. Mas antes disso ele fala algo. Com a presença do Senhor dos Exércitos, eu vou contra esse gigante. E ele chega até o gigante afronta Davi. Por quê? Você primeiro é afrontado em casa, tá, meu irmão? Mas na rua não é afronta não, é humilhação. E ele é afrontado, e ele caminha na frente do gigante, o gigante olha para ele, fala, é tu? É ele, sim. Não vai se botar alguma coisinha não, para não ficar feio? Não. E aí Davi brada, você vem com essa lança, com esse exército, mas eu vou com o Senhor dos Exércitos. Davi, com as suas 5 pedras, ele pega apenas uma e joga. E a pedra toca a testa do gigante. A Bíblia ela é muito detalhada. A testa significa mente. Se você pesquisar um pouquinho de psicologia positiva, Daniel Goleman vai falar no livro dele, A Inteligência Emocional, que aqui nessa primeira parte aqui, ó, do cérebro, fica o córtex pré-frontal. O que é córtex pré-frontal? É a parte que tem todas as lembranças positivas e negativas, que fazem você se lembrar do dia do seu casamento, e que fazem você se lembrar do dia que você sofreu um acidente. Para quê? Primeiro, os pensamentos positivos para você ter esperança, e os pensamentos negativos para você preservar a sua vida. Toca na testa, o gigante cai. Cai morto ou não? Sim ou não? Não. Davi vai até ele, pega a espada dele, que no meio militar, morrer com a própria arma, é uma humilhação. Tira, desembanha a sua espada, corta a cabeça do gigante e leva. Sabe por que isso?
Porque ele demonstra que ele não deixou rastro para que o gigante pudesse talvez se recuperar. Ele demonstra também que ele não deixou possibilidade para que alguém pudesse reconstruir o gigante, ele pudesse melhorar de saúde, e um dia ele continuasse sendo a mente do povo filisteu. Por que você fala isso, Hansky? Porque mais à frente, nas histórias do rei Davi, vai mostrar que em uma das cidades que ele entra, Deus fala, vai e destrói tudo. O que ele faz? Pega os animais e usa. Mas eu quero te dizer alguma coisa. Quando Deus fala, se desliga de uma pessoa, se afasta de alguém, de algum ambiente, Ele não está falando para você ter alguns resquícios próximo daquela pessoa, Ele está te separando. E eu vou te falar algo mais. Deus não te separa com briga. Ele te separa de forma natural. Sabe por quê? Você faz uma oração assim, ó, Pai, me ajuda a buscar mais a Tua presença. Deus já, olha quem está te afastando dEle. Afasta de mim aquilo que não te faz meu buscar a Tua presença. Deus, olha, opa, vou tirar fulano, beltrano e ciclano. E não é brigando, Deus é perfeito. Quando você percebe, nossa, o Joãozinho, que eu era meu amigão, só falava besteira comigo, faz tempo que eu não converso com ele. E eu nem sinto falta. É porque Deus tirou da sua vida aquilo que não era necessário para a presença dEle. Ele pega a cabeça, leva, e aí foi a parte que eu li. Davi chega com a cabeça, Saul pergunta, quem é ele? Contraditória a história, né? Saul, no momento, passa por dificuldades espirituais, chama Davi, Davi toca, pede para o pai de Davi deixar ele lá, Jessé deixa ele lá, Davi fica lá tocando sempre que ele está atormentado, e quando ele vence o gigante que ele falou, vamos colocar minutos antes, horas antes, Saul não reconhece. Sabe por quê, meu irmão? Quem não é de Deus, nunca vai reconhecer Deus na sua vida. Davi se torna um desconhecido para Saul. Saul chega, olha para Davi, fala, quem és tu? E Davi fala, eu sou filho do belemita Jessé. Quem conhece o seu passado ou presente, geralmente não vai acreditar no seu futuro. Sabe por quê? Porque no seu passado, se você é homem, você vivia jogando videogame, você vivia jogando futebol. Hoje você trabalha, mas a pessoa olha para você só pelo que você era antes, mas Deus vê você no seu futuro. Por isso que quando Deus fala com você, você fala, não deve ser eu. Vocês acham que eu ouvi isso aqui acreditando com a maior alegria do mundo? Eu fiquei assim, meu Deus, será? E não foi marcado, hein? Se fosse marcado, não dava certo. Porque na minha pretensão aqui era outra pessoa. Mas Deus marcou esse dia aqui, pastor Josué. E é aqui que eu concluo essa mensagem. Se coloca de pé. Davi teve uma trajetória impecável. Logo depois, existem erros, a gente sabe. Mas Davi foi ungido e tinha a presença de Deus. E eu quero dizer para você que o que te faz caminhar é a unção de Deus na sua vida. Essa pregação, ela não é motivacional. Essa pregação não é de vencer, de vai dar certo. Essa pregação é de esperança. Porque eu sei que você está cansado. Eu sei que você que trabalha o dia todo, às vezes você não quer nem ficar perto do seu celular. Porque o seu celular te remete ao chefe, que te remete ao trabalho. Eu sei que às vezes você se cansa com seus afazeres também em casa e familiares. Mas eu quero dizer que Deus está te preparando com a unção dEle para coisas grandes.
E eu tenho certeza que Davi não pensava aqui em ser rei, não pensava aqui em ser o cara que derrotou o gigante. Mas Davi tinha um currículo. E você tem um currículo? Não, Husky, eu nunca fiz nada. Calma aí. Você não fez nada que alguém não viu? Ou você fez algo que Deus viu? Porque o que Deus viu é o que vale. Eu quero orar pelas pessoas que precisam de força, que já não aguentam mais. Vem aqui à frente. Que ouviu essa palavra e falou: Deus, eu não aguento mais. E é aí que Deus entra. Porque Ele é especialista em milagres. Nessa semana, alguns dias eu acordei às 3 da manhã. Outros dias, cara, que sonho maravilhoso. Eu sonhei falando em línguas. Sabe qual é a melhor parte da pregação? É o envolvimento que a gente tem com a palavra. Eu quero dizer para você que já não tem mais forças de ler a Bíblia, que Deus vai renovar as suas forças. Deus vai renovar as suas forças para jejuar. Deus vai renovar as suas forças para orar. Porque o que te vai fazer caminhar é a unção de Deus. Não desista. Não desista, que por mais que você esteja pensando que está esquecido em alguma situação, em algo, saiba que o Senhor te tira. O Senhor te tira de onde você está, por trás das malhadas, assim como o Senhor fez com Davi. Declare nesta manhã: Deus está curando a alma, Deus está curando o coração nesta noite, nesta manhã, queridos. Então receba a cura de Deus nesta manhã, em nome de Jesus. Declare: receba a cura, receba a cura nesta manhã, receba a vida de Deus nesta manhã. Aleluia. Declare nesta manhã, queridos. Declare, profetize sobre as coisas que estavam te atormentando. Profetize sobre as situações contrárias. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação, Unção de ousadia. unção de conquista, unção de multiplicação. Sabe, queridos, nós não temos costume de pincelar mensagem, mas essa palavra eu me encontro nela. Certa vez, eu com uma certa idade de 18 anos, o meu pai sempre declarava que eu não ia ser nada, um Zé Ninguém à esquerda, um zero à esquerda, um Zé Ninguém. E o Senhor começa a mudar a história, e eu começo a enxergar essa história de Davi como uma pessoa que estava desprezada, como ele era uma pessoa desprezada pela própria família, igual o Hans que acabou de falar. Quem mais nos persegue são da família. Quem mais, muitas vezes, quem está do seu lado não te dá o devido valor que você precisa, ou que você está necessitado naquele momento. Mas você tem um pai, aquele que te formou. Você tem um pai, aquele que te dá o devido valor. Sabe por quê? Porque foi lá na cruz que ele mostrou para o mundo, para o universo, o valor que você tem. Por mais que as adversidades contrárias declarem que você não tem valor algum, ou que você não vale nada, ou que você está desprezado, humilhado, oprimido. Opa, peraí, vamos lá. Você tem um valor devido, e aquele valor que foi pago na cruz do Calvário, aquele valor que foi pago por um preço alto, que não existia naquela sociedade, e não existia uma pessoa que poderia pagar um preço alto por mim e por você. E o Senhor traz Davi aonde estava. Desculpa a expressão, querido, fedido, fedendo a esterco de ovelha.
Eu começo a conjecturar que ele estava com os pés todo rachado, com a pele toda seca, que não existia hidratante, só existia sebo de carneiro. Mas saiba, querido, que o Senhor te chama nesta manhã para mudar a tua história. Ele começa a chamar você para mudar a sua história, assim como o Senhor chamou a Davi, que estava atrás das malhadas, que estava sendo excluído pelos próprios irmãos, até mesmo pelo pai, que quando o Samuel chegou diante daquela casa, daquele belemita, ele declarou: traz o primeiro para me dar uma olhada, se é aquilo que o Senhor quer, que derrame o óleo sobre a cabeça da Jessé. Egoísta, porque nós somos muitas vezes egoístas, querido. Opa, vou pegar o primeiro, o melhor, o mais bonito, formoso. E o Senhor começa a rejeitar cada um deles. E o Senhor traz aquele que está ali, querido, esquecido por muitos. E nesta manhã eu não sei se você se encontra dessa forma, esquecido por alguma coisa ou por alguém. Mas saiba que o Senhor que te criou, que te forjou, que te morreu na cruz por você, querido, Ele te chama pelo teu nome. Ele te chama pelo teu nome e começa a mudar a história, mudar a circunstância, a situação da tua vida. O Senhor é o Deus que Ele confunde a sabedoria humana. Enquanto muitos falam que você não vale nada, o Senhor fala: opa, Ele vale sim. Ele vale o meu sangue, o sangue do meu filho que foi derramado na cruz. Feche seus olhos e declare, receba a cura de Deus, porque Deus está curando alma, Deus está curando o espírito, Deus está curando mente, Deus está curando o coração, Deus está curando ferida que está exposta. E nesta manhã o Senhor vai fazer igual o Senhor fez sobre aquela cidade chamada Gileade. Ele vai derramar um bálsamo, Ele vai derramar sobre essa ferida e vai ser curada. Declare nesta manhã, receba a cura, recebe a cura, recebe a cura. A cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Aleluia. Amém, queridos. Sente em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Quem recebeu essa palavra é riquíssima, querido. Aleluia. Aleluia. Uma palavra forte, sabe? Que ela amolece o meu coração.